Dorival, bom dia, aqui no canto dia. aqui. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa semana cheia que você teve para trabalhar, ainda tem mais um treininho amanhã, mas o que você pôde aproveitar de melhor essa semana? Se você já definiu o time na sua cabeça mesmo. E o que você espera do Clássico? Principalmente do Palmeiras, que você ainda conhece muitos jogadores que estão lá, né? A primeira semana foi importante, né? Em razão de buscarmos aí acelerar aquilo que nós imaginamos, né? Que seria necessário para a equipe. Trabalhamos muito taticamente, eu acho que era uma necessidade em razão dessa instabilidade, né? Que gerou nos últimos resultados. Eu espero que isso seja proveitoso para a própria sequência da competição. Eu acho que o Clássico é uma partida, duas equipes jovens, né? Equipes recém-montadas, né? Praticamente, equipes que estão buscando aí uma afirmação durante o ano, né? Fizeram as finais do Campeonato Paulista. Jogar dentro da arena, eu acho que é um campo que possibilita as melhores condições possíveis, né? O Palmeiras fez realmente um campo maravilhoso e eu acho que é uma satisfação para qualquer profissional poder estar trabalhando num estádio como esse. O time é o mesmo que finalizou o trabalho. Em cima dessa pergunta de time, ainda queria te perguntar se a pancada que o Vitor Ferraz levou te preocupa e se o Christian era uma opção. Eu acho que não preocupa, né? Logicamente que saiu porque foi uma batida muito forte, mas não acredito que preocupe para amanhã, não. Aí seria o Christian uma primeira opção. Ô, Dorival, nesse bom dia. momento, até desculpe, em razão do Daniel ter ficado aí três trabalhos praticamente fora, voltou hoje com a equipe. Bom dia. A gente, ao longo da semana, tem conversado com os jogadores, e já desde a vitória contra o Figueirense, eles têm destacado, de um modo geral, a recuperação da autoestima e a questão da motivação como uma das principais armas desse teu trabalho em tão pouco tempo. Eu queria saber se você acredita que isso possa fazer diferença num clássico, né? Porque o Santos foi campeão paulista, tudo bem, teve a saída do Robinho, mas não é um time tão diferente, o que vai entrar em campo amanhã, no domingo, do que foi campeão paulista. De fato, quando você chegou, você viu que precisava disso, precisava recuperar essa autoestima dos jogadores? Porque, até se nós voltarmos um pouquinho atrás, o Robinho também não jogou a primeira partida da decisão. Talvez seja aí o mesmo grupo, naturalmente, não sei se é a mesma equipe, né? Não me falha a memória agora, mas muito próxima disso. Ninguém esquece de jogar. É natural que 3, 4 resultados em sequência acabem desestabilizando de alguma maneira, e, na minha concepção, foi isso que aconteceu, porque o trabalho vinha sendo muito bem desenvolvido. E não temos como culpar o Marcelo por aquele momento. Foi circunstancial, a perda de muitos jogadores, né? Alguns outros voltando logo na sequência de lesões, e você sabe que nem sempre na rodada seguinte é que o cara deu uma resposta. Então, isso tudo aí acabou proporcionando essa situação incômoda que o Santos viveu. Eu espero que reequilibremos isso. Logicamente que o Campeonato Brasileiro é completamente diferente, né, da maioria dos campeonatos, principalmente os campeonatos europeus, porque as equipes consideradas grandes, elas jogam, de repente tem uma derrota, mas o jogo seguinte, fatalmente, em 80%, 90% das vezes, eles vão alcançar uma recuperação. Chama-se jogo da recuperação nesses campeonatos europeus, coisa que não acontece no Brasil. Você tem uma igualdade muito grande e os jogos são muito disputados, independente das equipes estarem bem ou mal colocadas. Então, em razão disso que você nunca pode prever qualquer possível situação, porque fatalmente você vai estar aí caindo num erro muito grande em razão da igualdade que existe e da disputa ser constante, frequente, e às vezes um detalhe acabe sendo decisivo na definição de resultados. Dorival, aqui, tudo bem? Se me permite, são 2 perguntas, se puder responder separadamente, claro. Até para não ficar ruim de ficar lembrando o que eu perguntei, né, te lembrando.
Uma das diferenças, a principal talvez, dos times que entraram em campo na final do Campeonato Paulista está no banco de reservas. Mudou os técnicos dos dois lados. Então, o que você acha que vai fazer diferença aí nesse teu embate aí contra o Marcelo para que o Santos consiga essa primeira vitória fora de casa? Olha, é difícil, eu não sei. O Marcelo já tem um pouco mais de casa, né, de tempo com o elenco do Palmeiras. Eu estou praticamente começando a conhecer a fundo o elenco do Santos, né? Foi a primeira semana de trabalho. O momento do Palmeiras, naturalmente, e nós reconhecemos isso, sem queremos jogar as responsabilidades para o lado, mas o momento do Palmeiras é melhor do que o do Santos. Agora, o Santos está buscando uma recuperação e eu não tenho dúvidas que vamos tentar tirar essa diferença em campo, com muita luta, dedicação e a gana de uma equipe que voltou a vencer uma partida e não quer perder mais essa condição. Eu espero que mantenhamos uma boa postura e façamos um grande jogo lá dentro. A segunda pergunta é: o Santos ainda tem uma das piores defesas do campeonato. Até para driblar isso, você confia mais do que nunca no ataque santista, que tem o Ricardo, que é um dos artilheiros. E queria que você falasse do Gabriel, que completa 100 jogos, se pode ser uma arma tua também para essa partida. Olha, eu acho que ele fez uma bela partida, na primeira, né? E foi presenteado aí com um gol. Agora é a sua 100ª. Fez uma semana muito boa de trabalhos e eu acho que é isso que nos dá aí uma condição de acreditarmos que realmente ele possa estar aí alcançando uma recuperação. A anterior, desculpe... Era para falar do ataque mesmo. Eu acho que o Santos tem realmente um poderio de ataque muito bom e eu acredito muito numa equipe quando ela tem um ataque que o ataque pode até ser decisivo em momentos importantes e pode dar uma resposta muito mais direta. Nós não podemos abrir mão, naturalmente, de marcarmos, de nos posicionarmos bem. A nossa compactação tem que existir. Em cima disso que nós trabalhamos praticamente toda semana. Mas você tendo um ataque que goste do gol e que esteja sempre próximo ao gol, é natural que você tenha que valorizar isso. Alô, Dorival. Ano passado você estava no Palmeiras, tirou o time do rebaixamento, evidentemente gostaria de ter continuado, com a promessa ainda de reforços e tal. Tem um sabor especial enfrentar o Palmeiras nesse momento para você, pessoalmente? Não, sinceramente não. Nenhum sabor, a não ser o natural de estarmos enfrentando um grande adversário na sua casa, mas, graças a Deus, não tem pelo menos no meu vocabulário, essa condição de revanchismo, de mágoa, não, nada disso, muito pelo contrário, tenho um respeito muito grande pelos profissionais que lá estão. E hoje eu estou do lado do Santos e vou fazer o meu melhor pelo Santos, como faria pelo Palmeiras se lá estivesse. Ô, Dorival, você até falou agora há pouco que Santos e Palmeiras têm uma característica em comum de estarem formando ainda as suas equipes, os seus elencos, né? Mas o Palmeiras, especificamente daquele time que você treinou no ano passado, se a gente pegar o time titular hoje, é só o prazo, né? Mudou demais. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Palmeiras, as características de jogo que você enxerga. E até em cima disso, teve um clássico recentemente na casa do Palmeiras contra o São Paulo, um jogo até de certa forma que se desenhava equilibrado e que na bola parada e no contra-ataque, o Palmeiras acabou goleando, né? Essa é uma armadilha que o Santos tem que evitar no domingo, esse contra-ataque e essa bola parada que o Palmeiras demonstra ter força? Eu acho que não só o Santos evitar do Palmeiras, mas o Palmeiras também evitar do Santos, porque o Santos também tem as suas jogadas, tem o seu contra-ataque, tem reais possibilidades de fazermos também um grande jogo lá dentro, assim como o próprio Palmeiras. É um clássico, não tem nem o que se falar a respeito. Com relação à equipe, é natural que só tenha ficado o Praz por aquilo que aconteceu ao longo de todo o ano. Os garotos, né, que foram lançados, alguns deles ainda lá estão, permanecem, mas é uma equipe completamente diferente, que, como eu disse, ela está começando a criar uma identidade, joga com velocidade, rapidez, jogadores solidários em campo. Eu acho que é isso que faz o futebol e espero que essa eficiência também o Santos tenha, para que tenhamos aí um grande jogo.
Bom dia, Dorival. Aqui na sua frente. Queria que você falasse da sua sensação de voltar ao estádio do Palmeiras depois de ter, enfim, salvo o Palmeiras ano passado, ter trabalhado. A situação foi dramática, evidentemente, mas seu último jogo lá foi o jogo que manteve o Palmeiras na primeira divisão. Então, eu queria que você falasse da sua sensação de voltar no estádio. Eu acho que é sempre satisfatório. Você está retornando a uma casa que você, pelo menos, tenha saído de uma maneira digna, tentando fazer o seu melhor, e até porque as dificuldades realmente foram muito grandes no ano anterior. Confesso que foi um trabalho muito difícil, não foi fácil de desenvolver em razão de N fatos que aconteceram ao longo de todo o período, mas ainda assim, no último momento, mas foi no último momento que nós conseguimos uma saída e que fez com que o Palmeiras pudesse permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu só tenho a agradecer a todos que lá estiveram comigo nesse processo todo, que não foi fácil. Mas agora é pensarmos em Santos, único e exclusivamente, e focarmos aqui dentro e fazermos o nosso melhor pelo clube. Dorival, há uma semana você estava sendo apresentado aqui, né? Já logo teve o jogo contra o Figueirense, sem muito tempo para trabalhar, mas agora você teve 5 dias aí direto de trabalho. Para o futebol brasileiro é muito, né? O que você já conseguiu fazer, assim? Pelo que a gente percebeu, não vai ter mais rachão ou ainda tem no diante de jogo? Enfim, o que você mudou? Não, o rachão é relativo. Eu só acho que nós ainda necessitamos trabalhar. Em algum momento pode ser que venha acontecer. Não está totalmente descartado, mas também não vai ser habitual. Apenas isso. Eu quero aproveitar o máximo de tempo possível, porque a equipe precisa trabalhar, precisa alcançar algo mais, e é isso que nós queremos. E eu não posso perder nenhum minuto. Sendo assim, eu vou aproveitar da melhor maneira possível. Dorival, a gente acompanhando algumas partidas do Santos, acredito que você também viu, tinha alguns momentos que a gente sentia uma certa afobação, um apagão, às vezes por causa de um erro cometido. O Thiago Maia, por exemplo, acabava sofrendo o gol. Queria que você falasse da postura que o Santos vai ter contra o Palmeiras. A gente está vendo que você deve manter os 3 atacantes, mas precisa marcar gols, mas também a defesa precisa segurar. Mas eu queria que você falasse da postura do teu time dentro de campo para esse clássico, porque a gente percebia que muitas vezes o Santos acabava perdendo ou pela afobação ou por não conseguir ter o controle, às vezes até mesmo psicológico do jogo. É emocional. O que eu vi é que, de repente, um fato mínimo acabava desconcentrando completamente a equipe entrava num processo e tentava se recuperar na rodada seguinte e continuava. E isso nós vivemos também no Palmeiras. Então, por isso que você tem que tentar estancar o mais rápido possível, num primeiro momento, e depois, aí sim, alcançarmos uma regularidade. E é isso que nós vamos buscar. O Campeonato Brasileiro é muito complicado, muito difícil, e não dá a possibilidade de você ficar errando muito. Além do que, o segundo turno da competição ela se torna ainda mais, porque todas as equipes entram necessitando ou de estarem um pouco mais próximo da liderança ou brigando por uma faixa intermediária, ou querendo fugir de um rebaixamento, ou estando no rebaixamento e querendo sair de todas as formas das 4 últimas posições. Então, os jogos, com certeza, serão ainda mais disputados. Nós não podemos nos dar esse luxo e temos por obrigação de continuarmos muito atentos, porque o campeonato requer isso. Dorival, se me permite também 2 perguntas. A primeira, vocês fazem uma projeção de pontos para as próximas rodadas, nas próximas 5 rodadas, tantos pontos? Vocês... Não trabalho com projeção de maneira nenhuma. Eu trabalho com o Palmeiras. Depois do Palmeiras, nem sei ainda qual a equipe seguinte. Logicamente, estamos preparando o material todo, mas eu só começo a pensar após o Palmeiras. E a segunda pergunta, você teve essa semana inteira, o que te surpreendeu positivamente nesse elenco, que é um elenco novo para você, e o que ainda precisa ser trabalhado, na tua opinião? O que me surpreendeu, basicamente, foi a postura dos jogadores com maior idade, com maior vivência. Pessoas com simplicidade, mas, acima de tudo, com uma dignidade profissional muito grande. Isso daí requer um reconhecimento de todos, em razão daquilo que eu já ouvia falar de alguns jogadores e vim confirmar tudo isso aqui dentro. Uma garotada que está interessada, que estão buscando, que querem ter uma recuperação, e nós estamos trabalhando muito duro para que isso tudo venha acontecer. Eu acho que isso é o que mais me chamou a atenção. Dorival, bom dia.
Você falou há pouco que você não quer jogar a responsabilidade para o outro lado, para o Palmeiras. Eu queria saber se você refuta o favoritismo do Palmeiras, então, e como se mede favoritismo num momento como esse de clássico? É uma coisa que sempre se fala. Né? Eu acho que clássico por si só não existe favoritismo, mas é natural que o momento do Palmeiras é um momento melhor do que o momento do Santos. Esse é o reconhecimento que nós temos que ter, é essa humildade. Nós não precisamos passar para ninguém, naturalmente aqui estamos falando hoje. Não joguei isso diretamente para os jogadores, mas é uma realidade. O Palmeiras vive uma situação melhor do que o Santos, em termos de campeonato, em termos de classificação, e nós temos que respeitar isso. Mas corremos atrás, buscarmos, de uma maneira humilde, consistente, a aproximação desse grupo, saindo, deixando o quanto antes essa situação que é muito incômoda e que, queira ou não, mina consideravelmente qualquer equipe. Dorival, sobre atraso nos salários, ontem o Ricardo Oliveira, aqui na entrevista coletiva, disse que não é determinante, mas é agravante. A diretoria, nessa sexta-feira, conseguiu quitar aí parte, pelo menos, né, dessas pendências, essa informação que chega, mas eu queria saber a respeito de você, se você concorda com o Ricardo Oliveira, que é algo agravante, mas não determinante para o momento que a equipe vive. Em todos os sentidos, concordo, e a diretoria está trabalhando com muita intensidade para que resolva de uma vez por todas toda essa situação. E é isso que nós queremos, para que possamos ver um Santos forte. Nós não podemos dar motivo nenhum. Eu acho que os jogadores têm que estarem tranquilos e conscientes de que as suas preocupações serão únicas e exclusivas em campo. Eu acho que isso daí é uma obrigação nossa e nós temos que resolver. Mas a diretoria está trabalhando para isso. Dorival, gostaria de saber o que a diretoria tem te passado a respeito de reforços, né? A gente tem visto nomes sendo divulgados, nomes que a torcida tem, inclusive, se empolgado. A janela de transferência fecha agora na terça-feira, né? Pelo menos para a Europa, e nada ainda desses jogadores chegarem. O que ela tem te passado a respeito disso? Olha, estão negociando, negociações não são fáceis, principalmente quando você trabalha com limite de verba, você sabe muito bem. Mesmo assim, nós estamos trabalhando e existem boas possibilidades, espero que se confirme aí o quanto antes. Ainda sobre essa questão de reforços, o presidente comentou que o Fábio Braga, do Fluminense, foi uma indicação sua, que você trabalhou com ele no passado. Você já pediu mais reforços? Olha, o Fábio não foi uma indicação minha. Quando eu cheguei aqui, o nome do Fábio já estava sendo trabalhado, mas não foi uma indicação minha. Conheço muito bem o jogador. É um garoto que, na época, projetava-se aí coisas boas, vem tendo uma carreira, vem buscando um espaço, né, na sua carreira, uma confirmação. Nós estamos atrás de vários nomes, não conseguimos ainda a finalização de nenhum deles, mas vamos intensificar nesses dias aí, alguma coisa deva acontecer, vamos aguardar. Ô Dorival, no jogo contra o Figueirense, talvez o que tenha feito a diferença, entre outros fatores, defensivamente falando, tenha sido a presença do Paulo Ricardo ali ajudando no setor defensivo, né? E agora, para esse jogo, você tem o retorno do Renato, que tecnicamente dispensa comentários, e você ainda tem o fator experiência, né? Um cara de 36 anos vivido. O que você espera do Renato? O que você acha que o teu time ganha com a presença do Renato no Clássico? Olha, eu acho que ganha uma transição, né? O Renato tem sempre com a cabeça erguida, sempre buscando a melhor jogada possível, simplifica. Eu acho que isso é importante, porque dá uma dinâmica considerável. Naturalmente que o Paulo teve uma excelente postura à frente da zaga, é um garoto, está sendo trabalhado, com certeza ainda terá aí outras oportunidades. O Renato era o titular da equipe, está voltando de uma maneira natural, apenas isso. E eu espero que tenhamos a mesma postura que a equipe apresentou no jogo anterior, porque independente da entrada ou saída de um ou dois elementos, a equipe não pode perder esse que foi talvez um conteúdo do jogo. Eu acho que resumiu-se a mudança da postura que a equipe teve do jogo anterior com o Goiás para o jogo seguinte com o Figueirense, e eu espero que mantenha. Dorival, falando sobre reforços, o Santos busca reforços, mas, ao mesmo tempo, deve salário para os jogadores. Pela sua experiência no futebol, o que deixa o clima mais tranquilo para você trabalhar? Ter os salários quitados e trabalhar com esse elenco? Ou ficaria um pouco complicada a chegada de algum reforço nos próximos dias, com os salários ainda atrasados? Lógico que eu preferi a primeira hipótese,
mas nada será feito acima das possibilidades do clube. Então, eu acho que isso responde à segunda, e foi isso que eu pedi para eles, que não fizessem nada que extrapolasse, tendo a possibilidade que confirmassem. E é o que nós estamos esperando. Caso venha acontecer, ótimo. Se não vier, nós vamos continuar o trabalho da mesma maneira, sem reclamações, Eu confio nesse grupo e tenho certeza que tem coisas boas a acontecer aí num curto espaço de tempo.